O anime começa com uma menina chamada Guri, que diz ser um Shinigami, se apresentando e dizendo para Seiji que se ele não beijar ninguém, ele irá morrer. Seiji simplesmente a ignora e fecha a porta, mas a menina o atravessa como um fantasma. No quarto, Guri apresenta para Seiji um caderno onde o nome da pessoa que estiver escrito deve beijar alguém em 24 horas, ou o Shinigami dono do caderno morrerá. Seiji joga ela para fora de casa. Ela implora por sua ajuda para não morrer. Rendido pelo cansaço, Seiji deixou ela entrar. Após isso, ela explica novamente que ele precisa somente beijar alguém para a ajudar. Seiji fica tímido por ser seu primeiro beijo, mas achando que a pessoa que ele deveria beijar era ela. Então ele parte para cima de Guri e a beija. Guri explica que ele deve beijar outra pessoa e não ela, e caso ele ficar sem beijar alguém por 24 horas, ele ficará virgem pelo resto de sua vida. Ela oferece Seiji para beijar outro cara, mas ele envergonhado recusa. Os dois vão para a escola achar alguém para Seiji beijar. Ele vê uma garota correndo com seus melões mexendo para cima e para baixo. Ao perceber que Seiji está a encarando, a menina dos melões, chamada Hayama Akane, se aproxima para conversar com ele. No meio da conversa, Seiji se questionava se Hayama podia ver ou não Guri, e para provar que não, Guri abaixa as calças de Hayama, deixando suas roupas de baixo aparecendo. Hayama pergunta para Seiji quem era a menina usando um cosplay. Ele e Guri entram em desespero, tentando explicar o que aconteceu, até que Guri cita o fato dele ter beijado ela. Isso deixa Hayama chocada, extremamente irritada, e ela diz que vai executar ele por ter pulado a cerca. Seiji, com medo, diz que os dois não namoravam, e ela retruca com duas facas na mão, dizendo que no futuro isso poderia mudar. Hayama parte para cima de Seiji com as facas, mas Guri empurra ele para o lado salvando, mas ficando com uma faca presa no meio da cabeça. Hayama fica surpresa por ela ainda estar viva após isso, e ao ver Guri e Seiji juntos novamente, parte para cima dela, mas Seiji pega Guri e os dois fogem. Seiji pergunta se Guri poderia colocar o nome dela na mesma folha que o nome dele estava, para resolver o problema. Mas quando ela ia responder sua pergunta, acabou levando uma facada nas costas de Hayama. Hayama explica que sempre soube que Seiji a amava, mas esperava ele se declarar para ela. E de repente ele aparece com uma garota. Seiji diz que estava arrependido e que deveria ter se declarado antes, mas Hayama não aceita, já que agora ele já beijou o Guri. Então ela terá que executar ela, mas quando ela estava prestes a apunhalar Guri, Guri junta os dois e fazem eles se beijarem. Ela explica que todos os casais formados pelo caderno se casam, e após isso ela se revela como um cupido, que estava apenas fazendo um cosplay. Hayama fica feliz ao saber que ela ficaria junta de Seiji para sempre, mas é surpreendida quando Guri também o beija, para fazer parte do casal, e diz que quer conhecer mais do sentimento que está sentindo pelo Seiji. Guri vai para a casa dele, e diz que irá morar lá, já que agora eles são namorados. Seiji fica relutante sobre a ideia, mas é convencido por Coralie, o anjo supervisor de Guri, que tomou o corpo de seu gato. Eles vão para a escola de Seiji e encontrar Hayama, que ao ver ele já começa a o esfaquear, enquanto o abraça. Coralie diz que precisa conversar com eles. Ela diz que não é comum um anjo e um humano namorarem, e graças a isto, Seiji e Hayama viraram anjos temporariamente, e caso Guri não trabalhe com eles, eles iriam perder suas almas. Por isso, Coralie pede para que os dois ajudem Guri. Coralie volta para o céu, e Guri e Seiji acidentalmente se encontram na escada, após ele ter fugido de sua sala. Enquanto Seiji explicava o porquê de ter fugido, Guri o beija. Ela é vista por uma menina loira que estava no topo da escada. A menina quase cai, mas Seiji a pega. Ela achou que ele era um pervertido manipulador. A menina pega o caderno e foge. Seiji vai para o telhado para pegar o caderno de volta, mas uma bolha surge e quebra o lugar em que a menina estava, e ele pula para salvá-la. Mas depois de caírem, ele acaba em cima dela, o que acaba irritando Hayama quando ela vê isso. A menina foge com o caderno, mas Hayama vai atrás dela. Guri e Seiji vão atrás e acham as duas, e quando Hayama parece ir em direção para atacá-la, surge uma barreira que a salva. Após fugir novamente, Guri e Seiji a encontram, enquanto ela tentava escrever seu nome no caderno. A menina explica que ouviu Seiji e Guri falando do poder do caderno no dia anterior, por isso ela queria experimentar ele. Quando Hayama os acha, ela vai para cima da menina novamente, mas ela fica paralisada quando Seiji pede para parar, chamando ela pelo seu primeiro nome. Yuzo vai falar com Hayama e diz que ela só gosta de Seiji pelo caderno, e diz que ama Hayama, mas ela a rejeita. Afinal, Yuzo é sua irmã, e ela diz que ama Seiji mesmo sem o caderno. Yuzo pergunta como ela ficaria então, em relação aos seus sentimentos. Guri, para resolver isto, a adiciona
apaixona no casal, escrevendo seu nome no caderno. E para fazer parte do casal, Yuzo corre em direção de Hayama, para beijá-la, mas acaba tropeçando em uma pedra e beijando Seiji. No dia seguinte, na casa de Seiji, ele discutia com sua irmã por ela ir embora mais cedo da escola. Enquanto isso, na escola, Yuzo e Guri faziam um programa onde pessoas apaixonadas diziam seu nome e o nome de seu par para conseguirem beijos da pessoa amada. Hayama e Seiji reclamam do que as duas estão fazendo, e elas os cobram por não estarem formando casais. Então os dois saem à procura de casais apaixonados, levando o caderno com eles. Enquanto andavam pelos corredores, os dois trombaram com uma menina. Seu nome era Mari, e ela era representante de sua classe. Hayama diz que ela parece estar gostando de alguém, e diz que pode ajudá-la, caso isso esteja acontecendo mesmo. Mas ela diz que está acontecendo o contrário. Enquanto isso, Guri e Yuzo tentam decifrar um poema de amor, que caiu na janela da sala em que estavam. E após isso, decidem que irão achar a pessoa que escreveu esse poema. O professor Kuzonoki aparece na porta, desesperado, atrás de uma folha de papel. E ao ver ela na mão de Yuzo, pega rapidamente. Elas começam a questionar ele se ele estava apaixonado. Mas no meio de tudo, Seiji e Hayama chegam e dizem para o professor que Mari estava levando as caixas para a sala dele, e que elas eram muito pesadas para ela. O rosto do professor ficou totalmente vermelho de vergonha. Ele acabou caindo para trás, de tanto nervosismo. Mari o corrige e o ajeita por ele estar todo desarrumado. Yuzo percebe que a pessoa por quem o professor está apaixonado é Mari, e Seiji começa a achar que a pessoa com quem ela não quer sair é o professor. Guri tenta fazer uma reunião para juntar o professor e Mari, mas Seiji vai contra essa tentativa. Então eles decidem observar o sentimento dos dois, até que Seiji esteja convencido, para depois tomarem uma atitude. Guri e Yuzo saem para acharem uma resposta, e como não possuíam o caderno, elas começaram interrogando o professor na sala de transmissão, mandando ele gritar para a escola inteira que ele ama Mari. Mas o professor afirma que não consegue fazer isso, e foge. Seiji chama Mari para conversar sobre o professor, e pergunta o que ela sente por ele. Mari diz que professor e aluno namorarem é coisa de novela, então Seiji a incentiva a rejeitá-lo. Ela, tímida, concorda, dizendo que o professor parece o irmão mais velho dela, mas o professor estava ouvindo tudo aquilo numa sala ao lado, e ele se lembra que se apaixonou por ela depois dela ler uma de suas cartas, e não achar esquisita, e o elogiar. Seiji se encontra com o professor pelo corredor da escola, mas no meio de sua conversa, eles são interrompidos por Yuzo, que chega correndo para avisar que Mari está sendo feita de refém. Então ele corre para ajudá-la. Guri planejava o sequestro de Mari disfarçada, porém acaba trombando com ela, e coincidentemente, dois assaltantes saem do banco no mesmo horário que as duas estavam passando, e as tomam como reféns. O professor e os outros chegam para salvá-las. Yuzo o incentiva para salvar Mari, mas no meio da conversa dos dois, os bandidos ficam irritados e acabam atirando em Yuzo, que é salva por Seiji. O professor vai para cima do bandido e com a ajuda de Mari consegue dar um soco nele, surpreendendo a todos. Seu soco foi incrivelmente fraco e acaba irritando os ladrões que estavam prestes a dar um tiro no professor. Hayama chega e ao ver Seiji machucado, se irrita com os ladrões e bate nos dois. Comovido por toda a confusão, o professor segura a mão de Mari e diz que depois que eles não forem mais professor e aluno, ele irá se declarar a ela. Mas ela disse que essa sempre foi sua intenção desde o início e que também gostava dele. Mari explica que não queria sair com ele agora, mas que nunca tinha dito que não gostava dele, porque gostaria de se formar e ter uma estabilidade antes, para poderem viver bem e sem preocupações, já que professores não ganham muito bem. Yuzo agradece por ele ter salvo ela, mas diz que ainda não o reconhece como parceiro de sua irmã, e Hayama corre para Seiji, tentando fugir da tempestade de repórteres em cima dela. E aí, se você tivesse esse caderno em suas mãos agora, quais os nomes que você colocaria nele? Estou curioso para saber qual nome você colocaria nele.